Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus envolva os nossos pensamentos, harmonizando-nos nesta manhã sublime. Que a luz de Jesus possa florescer nas nossas casas mentais. A esperança, a alegria, a compreensão e a tolerância. Que nesse momento em que nossos pensamentos envolvem e alcançam tantos outros, nós pedimos a Jesus que todos nós estejamos sob esse amplexo de luz que é o seu olhar, as suas lições, o seu evangelho. Se conosco, Jesus. O item hoje desse capítulo que estamos já encerrando, é o item 9. Não vim trazer paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se estiverem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com os filhos e o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria, apenas um pouco equívoca. A forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-lhe todos passar, certo de que lhe falta a vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em base sólida, se lhe prevê em futuro um secreto pressentimento, adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como o grau e na persistência da ira de seus adversários. Nós gostaríamos de convidar a todos
a elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, para que Ele possa dirigir o seu olhar para todos nós e que esse amplexo de luz nos sustente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Com esta prece, Jesus, buscando na sua essência divina todo este amor que tem nos alimentado e nos unido, nós te agradecemos por esta manhã de luz e de esperança. Que assim seja. Queridos amigos, bem nos diz o Evangelho nesse item, né, no capítulo 23 da Estranha Moral, porque Jesus, ele veio, na verdade, Jesus, quando ele fala, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, nós precisamos compreender que essas palavras de Jesus não é esse conceito de paz que nós conhecemos, não é este conceito de paz, de serenidade, de ociosidade, não é nada disso. A paz que Jesus está nos dizendo significa que nós não podemos mais ficarmos presos com as coisas exteriores, mas com as coisas daquilo que possa estar dentro de nós, nos chamando a atenção por tudo aquilo que está à nossa volta, para que nós não venhamos a apodrecer nessa ociosidade e ausentando muitas vezes do movimento que a vida nos oferece. Jesus, ele não poderia endossar de forma alguma essa tranquilidade ociosa. Em contraposição, ele vem mostrar para nós a sua luta e nos convidar a entender a luta regeneradora. Essa espada que ora vem falando do Evangelho, ela é simbólica. Ela não é uma espada que fere, e essa espada simbólica nada mais é do que o conhecimento que nós precisamos ter das leis que estão dentro de nós. A espada simbólica do conhecimento interior, por toda essa revelação divina que temos recebido, a fim de que nós também iniciamos essa batalha. Não é a batalha da luta física, mas é a batalha do nosso aperfeiçoamento moral. E nós estamos duelando todos os dias com os nossos sentimentos das ilusões do mundo, com aquilo que nós almejamos como as conquistas do Espírito. Nós sabemos que Jesus não veio instalar nenhum combate entre nós, mas nós precisamos entender que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, ele não cessou, em momento algum, de nos ensinar o amor ao próximo. E outra coisa que nós precisamos entender, quando ele nos diz que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então, nós precisamos sair dessa ociosidade, dessa indiferença, para que nós possamos criar dentro de nós uma dinâmica que é uma luta constante para desprender do egoísmo. É uma luta, é uma batalha sair do orgulho, para que possamos buscar a iluminação, não para o homem, a iluminação para o espírito. Então, toda ideia nova, ela traz mesmo um pensamento contrário àquilo que nós já estávamos acostumados. Jesus veio para nos trazer uma nova moral. Então, quando ele fala que nós já conhecíamos aquela lei, olho por olho, dente por dente, ele vem nos mostrar que nós deveríamos amar o próximo
como a si mesmo. E isso nos traz resistência, e muitas vezes uma resistência porque nós não queremos eliminar de dentro de nós o nosso pensamento, os nossos interesses que ainda ferem. E é por isso que nós precisamos compreender que todo desejo que vai nos trazer esse alarme que nós queremos fazer estardalhaçar, mostrar vitalidade, nós estamos perdendo tempo. Quando ele fala que vai jogar o pai contra o filho, porque somos espíritos diferentes. E nós sabemos que dentro de uma casa hoje, quantos são espíritas e outros não são? Cada um no seu estado de evolução. Então, mas nós já estamos mais de 20 séculos procurando trabalhar com todo esse conhecimento que renova. E aqueles que ainda dormem, que estão aí congelados com seus pensamentos frios, e muitas vezes ficam buscando uma paz, mas é uma paz de mentira, é uma paz de ociosidade, que não leva a encontrar com a luz da verdade. E muitas vezes, quantos vêm fugindo da vida e precipitando para a sua morte? E Jesus, então, quando ele é chamado como príncipe da paz, não é a paz da ociosidade. O Cristo, na verdade, ele nos trouxe a paz renovadora, não a paz da guerra, mas a paz divina, a paz daquela que nos traz o repouso no coração, daquela que nos ensina a amar, a perdoar, daquela paz que vai nos libertar, desta paz que proclama dentro de nós a liberdade do nosso pensamento, da liberdade de sairmos do erro por nosso esforço e não temer a luz que ilumina, que modifica todo o nosso comportamento. Então, muitos adeptos de outras religiões que se dizem novas doutrinas precisam tomar cuidado, porque as palavras de Jesus não podem ser modificadas. As palavras de Jesus muitas vezes são veladas, porque as alegorias e as figuras de linguagem, os fenômenos que todo mundo gosta, torna-se maior do que Jesus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque os preceitos divinos que Jesus colocou sobre a pedra angular do seu edifício e como a condição expressa da salvação, qual é? A caridade, a fraternidade, o amor do próximo. E todas aquelas outras seitas que não concordam, que vivem abafando toda essa verdade, ela não pode entender que nós estamos com outro olhar, outras buscas, porque nós precisamos entender que cabe a cada um de nós vivenciarmos a doutrina do Cristo. E será que a doutrina do Cristo nos traz culpa? Claro que não. Ela normalmente ela nos ensina e nos condena todo tipo de violência. Então, qualquer violência, qualquer discussão que nós tivermos dentro dos nossos lares, ela contrapõe com todo esse ensino que Jesus veio. Então, a espada simbólica do conhecimento é que vem nos dividindo hoje. Por quê? Natural, porque cada um de nós temos um entendimento, cada um de nós fazemos nossas escolhas de acordo com as nossas construções, de acordo com os nossos esforços, e nós precisamos entender que amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, é a mesma coisa, né? Ou outros dizem, né? Quem matar com espada, pela espada perecerá. A responsabilidade que nós estamos trazendo não pertence à doutrina de Jesus, mas àqueles que interpretam ela, e de forma falsa, e transforma esses instrumentos para se alegrar, para trazer mais orgulho, mais paixão, e nós dizemos na nossa intimidade o que Jesus veio nos ensinar, e que tão pouco é falado, e tão pouco é lutado
Meu reino não é deste mundo. Amigos, é preciso entender que para que cumpra a palavra do Cristo, eu preciso me esforçar, eu preciso vivenciar cada ato da minha vida com amor, com tolerância, com respeito, porque nós precisamos acreditar, vivenciar. Por isso eu preciso da reflexão. Quando eu não tenho reflexão e não procuro a essência, eu não consigo entender o que Jesus disse. E Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Então, nós precisamos entender o papel grandioso do Consolador, porque foi ele que nos disse que ele enviaria pelo Espírito de verdade para restabelecer todas as coisas que nós ainda não tínhamos condições para aprender. Então, é preciso que a gente olhe para o nosso irmão como espírito, e o espiritismo ele vem realizar nesta época prevista pelo Cristo, especialmente agora, nesse período de transição, que nós precisamos eliminar de nós o orgulho, o egoísmo, o fanatismo cego, essa cupidez que ainda carregamos. E as palavras de Jesus, elas têm que pacificar o nosso espírito. Ela tem que nos dulcificar para a verdade. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E assim, Jesus, é por acreditar no Senhor que nós te pedimos que nos agasalhe nesta manhã, que recebamos o passe, água fluidificada, para fortalecer os nossos pensamentos, nossas energias, e dizendo-nos de dentro de nossa alma: Senhor, eu creio em ti, Mestre. Eu creio em ti. Por isso, me entrego a tudo aquilo que o Senhor tem me convidado para que eu possa servir. Lembrando que o Senhor nos disse que era o médico de nossas almas e nós precisamos deste médico para que o seu remédio, que tem nos ensinado o bem, o amor e a caridade, seja constante em nossa vida. Que Deus nos abençoe e que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, agasalhe com as suas vibrações todos os nossos irmãos que compartilham conosco desse momento do Evangelho que Jesus vem nos ensinar. Muita paz e muita alegria, que assim seja.